Fala pessoal, aqui é o Tomás da Simplifica Matemática e nesse vídeo eu vou passar hoje para vocês o complemento do gabarito da lista Enem de função exponencial. Lembrando que as questões 4 e 5 dessa lista já tem o link da solução na própria lista, abaixo da questão tem o link para vocês acessarem, que vai levar um vídeo no YouTube que vocês podem ver o gabarito dessas questões. Então eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo o gabarito das questões 1, 2 e 3, beleza? Bom, vamos começar pela questão 1, questão do Enem 2017, em que um microempresário descreve suas vendas em um gráfico em milhares de reais durante os 2 primeiros anos da empresa dele. E cita no enunciado que no primeiro ano as vendas dele em relação ao tempo ocorreram de forma linear e do primeiro para o segundo ano, ou seja, no segundo ano de vendas, ocorreu de maneira exponencial. E dá uma série de gráficos, de exemplos de gráficos nas alternativas e pede qual seria o gráfico correto para descrever as vendas lineares no primeiro ano e as vendas exponenciais no segundo, beleza? Como vocês já viram anteriormente, a função afim, que descreve as linearidades, o gráfico dela é uma reta. Então, as vendas lineares no primeiro ano serão descritas por uma reta, certo? Como eu desenhei aqui para vocês. E do primeiro para o segundo ano, aí sim a gente terá um gráfico de função exponencial crescente, certo? E esse gráfico a gente precisa achar na alternativa, que é o gráfico que se assemelha da alternativa D, beleza? Uma reta até o eixo x dá 1, de um ano, e a função exponencial de um ano até 2 anos, beleza? Lembrando que é diferente de um gráfico totalmente exponencial, que também tem a alternativa. A alternativa A tem essa alternativa no gráfico totalmente exponencial. Repare que aqui, ó, mais ou menos no tempo que seria de primeiro ano, não é uma reta. Ó. Apesar de ser parecido o desenho, ele é todo exponencial, mas aqui começa com a reta. E é isso que a questão pede, beleza? Então o gabarito é a letra D. Bom, a questão 2, como que ela se inicia? Se dando uma função de um crescimento de uma planta de eucalipto, uma função exponencial, em que o nosso f de x é dado em y, aqui, a altura da planta, em função de t, que seria o nosso x da função, que é o tempo, e uma constante a maior do que 1. E fornece um gráfico com 2 pontos nele, falando que y0, ou seja, o valor de t igual a 0, seria a altura da muda quando plantada, a sua altura inicial. E também no gráfico a gente fornece o ponto 6,32, que é quando o tempo atinge 6 anos, tem 32 metros de altura a planta, beleza? E diz também que deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Ou seja, após o plantio, mais 7,5 metros. Porém, você tem que somar com a altura inicial da planta, certo? Que é antes do plantio, a altura da muda, certo? Então, y0, que é igual a 0,5 metros, como é dado no gráfico, é a altura inicial. E após ser plantada, já com 0,5 metros, terá que crescer mais 7,5. Ou seja, eu preciso saber quanto a altura atingir 8 metros. Qual o valor de t que eu terei que cortar quando atingir 8 metros, beleza? Porém, na função eu não tenho como calcular isso sem descobrir o valor de A antes. E como que eu consigo achar o valor de A? Com os pontos dados aqui. Eu posso usar qualquer um dos pontos. Eu vou usar o ponto 6 e 32 porque é mais fácil de achar, beleza? Ó, vamos substituir aqui na função ponto 6 e 32. Eu substituo y por 32 metros, igual a elevado ao t, que é o nosso x, 6 menos 1. Ora, 32 igual a A elevado a 5. Vamos igualar a base e já resolver a função? Qual número elevado a 5 é igual a 32? Se você fizer, pode fazer assim, igual a raiz quíntupla de 32,
certo? Aí se você fatorar 32, você vai achar o resultado que é 2. Ou você pode igualar as bases aqui também fazendo de outra maneira. 2 elevado a 5 é igual a A elevado a 5, corto os dois 5 lá e eu acho o mesmo resultado. Ou seja, então o valor de A aqui é 2. Então, y em função de t é igual a 2t menos 1. Certo? Agora eu posso calcular o valor de t que eu quero. Ora, eu quero y igual a 8. E qual seria o valor de t? Eu substituo y por 8, igual a 2 menos 1. Beleza? 8 é 2 elevado a que base? 2 elevado ao cubo, certo? Se eu fatorar 8, eu consigo igualar a base aqui da função exponencial. Como no vídeo explicativo da função exponencial, tem um vídeo somente ensinando a igualar as bases aqui, beleza? O que eu corto? Eu corto a base, que é igual 3 igual a t menos 1, certo? T, deixa eu ajeitar a câmera aqui, t igual a 4 anos, que é a alternativa B, beleza? Então, gabarito, letra B. Bom, pessoal, a questão 3 é uma questão muito simples, certo? Mostra a preocupação de um governo de uma cidade qualquer, preocupado com uma epidemia de uma doença infecciosa, beleza? E eles descobriram uma fórmula para calcular a população P em função do tempo da bactéria, beleza? Que a bactéria foi botada em um estudo. A população inicial da bactéria é de 40 mil, beleza? A gente tem 40 aqui. E o aumento dentro desse estudo que eles estão fazendo é dado por essa função. Agora, eles querem saber, após 20 minutos, qual vai ser a relação da população da bactéria após 20 minutos com a população inicial, beleza? Por isso a gente tem que calcular. O tempo aqui é dado em horas, como diz no enunciado. Então, 20 minutos, a gente não pode pôr 20 no t, a gente tem que converter para hora. 20 minutos é 1/3 de hora, certo? Se uma hora é 60, 20 é 1/3 de hora. Beleza? Então, a gente substituindo aqui, uma conta muito simples, dá 2 elevado a 3 vezes 1/3, certo? 3 vezes 1/3, eu corto os dois 3 aqui, dá 2 elevado a 1, certo? Então, população em função do tempo, 40 vezes 2 elevado a 1, que é 2. E aí, eu tenho 40 vezes 2, 80, certo? 80 mil, porque o P dá a função em a população em milhares de bactérias, beleza? É a escala. Então, se dá 80, vai ser 80 mil. Se a população inicial é 40 e depois de 20 minutos é 80, ela duplicou nesse período, correto? 40 vezes 2, 80. Então, a resposta é letra D. É uma questão bem simples envolvendo o conceito de função exponencial.